A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Pastor Ivaldo, mais uma vez aqui para gravarmos mais uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando de Joinville, Santa Catarina. Igreja Assembleia de Deus. Igreja esta gestada pelo pastor Sérgio Melfior. E na coordenação da Escola Bíblica Dominical, pastor Eliseu Melfior. Homens de Deus, Deus tem usado de forma extraordinária para possibilitar o ensinamento da palavra de Deus a todos aqueles que desejam assim estarem se capacitando. Muito bem, você pode também estar nos seguindo, nos acompanhando aí através das redes sociais, nossos canais no YouTube, tal como também nos nossos programas de rádio, todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, nós temos EBD em Foco na nossa FM 107,5. Ali também estaremos trabalhando assuntos da Escola Bíblica Dominical e você estando ali com a gente, será sempre uma alegria poder tê-lo como nosso ouvinte, ali nos ajudando na divulgação da palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem, nós continuamos estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema geral a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista, o pastor José Gonçalves. Eh, e hoje nós estamos, ou estaremos trabalhando, a lição de número 5, que traz o tema Uma Igreja Cheia de Amor. Estaremos falando sobre esse tema todo especial, desenvolvendo aqui, logicamente, não no sentido e nem também na pretensão de exaurir, né, todo o conhecimento. Logicamente, isso aqui é só uma, um- uma, uma, uma pontinha do iceberg daquilo que é a nossa lição, daquilo que ela traz para nós como conhecimento da palavra de Deus. Uma igreja cheia de amor. E, logicamente, que estaremos tomando a igreja primitiva como exemplo eh, dessa prática de amor. O texto principal, texto áureo, está em Atos 4:32, que diz: "E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns." Para os nossos dias atuais, um texto como esse aqui parece até um tanto admirável, né? Como é que pode uma comunidade, como é que pode uma assembleia, um conjunto de pessoas estarem tão envolvidos em um único propósito, ao ponto de estarem com suas mentes, né, a sua alma, a sede das emoções voltadas para um único propósito. O mais importante de tudo isso é que essa igreja, essa eclésia, era a igreja ou é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele formou esta igreja e deu condições para que os participantes desta igreja possam desenvolver aquilo que é do céu, porque a essência do amor é Deus e Ele nos dá essa possibilidade de vivermos em unidade, vivendo essa comunhão, vivendo esse entrelaçamento de ideias, de pensamentos e de propósitos. Muito bem, a verdade prática da nossa lição fala: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Veja bem que o amor, ele é a célula, tomando isso como exemplo, a célula como exemplo principal para que haja um bom desenvolvimento da igreja. Não só da igreja, mas de outras instituições onde também está atrelado pessoas. Precisa ter amor, porque o amor, ele dá essa condição
de respeito, consideração, de valorização do outro. Então, para a igreja, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja. E isso nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de amor. Para esta lição, nós temos aqui três objetivos. O primeiro é compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Em segundo lugar, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. Vamos falar sobre graça de Deus. E também, em terceiro lugar, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Olha, não existe amor sem prática. A prática corrobora o amor. Hoje nós vivemos um mundo onde se fala muito em amor, né? Mas dentro daquilo que a gente procura como prática, é muito pouco, é muito pouco. Mas o amor, ele se configura justamente nas práticas, né? Nas ações, no desejo de querer ver sempre o outro de forma muito bem. Muito bem, a palavra-chave da nossa lição é amor. Amor. Ó, falando-se em amor e pensando no nosso tempo, de fato nós estamos vivendo aquilo que Jesus já havia falado anteriormente, que os últimos dias, e esses últimos dias são os dias já que nós estamos vivendo, a prática do amor ela se esfriaria. As pessoas elas se tornariam menos seres humanos, né? Se tornariam pessoas mais mecânicas. E a gente percebe isso hoje pela grande influência das mídias sociais, né? As mídias sociais elas acabam tornando o ser humano mais eh, mais virtual do que propriamente real. Aquilo que está dentro do campo virtual, por não sabermos lidar com esse crescimento, com esse desenvolvimento desenfreado da tecnologia, nós não estamos conseguindo fazer essa separação daquilo que é virtual para o nosso real. Então, infelizmente, essa prática de vida tem acabado por nos mecanizar, tornar os nossos comportamentos mecânicos, desenvolver um certo individualismo, viver a minha vida à parte e preencher a minha mente apenas com a satisfação de que eu tenho determinados números de seguidores, que são meus seguidores, são meus amigos nas redes sociais, mas que estão apenas no mundo virtual. E quando se traz isso para dentro do mundo real, acaba-se por perceber os seres humanos, mesmo com uma grande gama, um grande número de seguidores dentro das redes sociais, a pessoa acaba se sentindo sozinho, a pessoa se sentindo vazia, a pessoa se sentindo um tanto desamparada dentro desse contexto social, né, do abraço, do amparo, do estar bem, do bom relacionamento com o outro. Por quê? Porque, de fato, nós vivemos um mundo real, né? Fazemos usos daquilo que é virtual, mas nós somos seres reais, né? E dentro desse contexto, Zygmunt Bauman, ele fala sobre a sociedade líquida. Eu quero até compartilhar com vocês um texto. Para os jovens, a principal atração do mundo virtual deriva da ausência de contradições e objetivos contrastantes que infestam a vida offline. O mundo online, ao contrário de sua alternativa offline, torna possível pensar na infinita multiplicação de contatos como algo plausível e factível. Isso acontece pelo enfraquecimento dos laços
em nítido contraste com o mundo offline, orientado para a tentativa de constante de reforçar os laços, limitando muito o número de contatos e aprofundando cada um deles. O que que o Bauman está falando aqui? Que infelizmente hoje, e em especial a faixa etária dos nossos jovens estão vivendo muito, essa aproximação, né, do outro pelos meios virtuais, mas ao mesmo tempo o distanciamento do outro dentro desse mundo real, né, desse mundo em que nós vivemos, desse mundo material. Então, por conta dessas questões, acaba se percebendo hoje os muitos problemas e principalmente dentro dessa questão da área emocional. Então, a nossa lição ela vem trazendo para nós um assunto muito importante, que é sobre o amor. E o amor, ele nos dá justamente essa condição de nós podermos viver o mundo real de forma prática, nos desenvolvermos de tal forma que nós possamos, nos satisfazer com a presença do outro, né, mesmo sabendo que o outro, ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus defeitos, ele tem os seus desafios, mas que também todas essas questões me refletem, porque também eh, eu sou imperfeito, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus problemas, mas contudo o amor, ele vai nos dando essa possibilidade para que, consigamos vencer esses desafios, para que nós venhamos nos relacionar muito bem. Então, infelizmente, nós vivemos, segundo o Bauman aí, nesse mundo líquido, nessa sociedade em rede, nessa era do vazio, porque justamente, né, está se vivendo mais dentro desse mundo virtual do que propriamente no mundo real, mas essa lição ela vem nos despertar para que nós venhamos desenvolver a prática do amor. A introdução da nossa lição fala: nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que as suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Bom, então, aqui já é importante ressaltar que, para que de fato nós vivamos esse bom relacionamento, essa valorização do outro, como a igreja primitiva viveu ali nos primeiros séculos, né? Fazendo de tudo para que o outro estivesse bem. E isso acabava por se dar uma recíproca. Eu quero o bem do outro e ele quer o meu bem, e assim nós vamos nos desenvolvendo. O que eu tenho, você pode ter também. Eu posso compartilhar com você. Mas quem é que traz para nós toda essa experiência de vida, essa preocupação com o outro, né, essa condição para que consigamos enxergar o outro como alguém tão especial? É justamente o amor que vem de Deus, que aí Paulo vai dizer que ele é nos dado pelo Espírito Santo. A igreja primitiva estava vivendo um momento muito especial com a presença do Espírito Santo. E eles estavam cheios de amor, cheios de amor, que a visão deles era que todos estivessem em um nível, e eles em um nível social, em um nível econômico, em um nível espiritual. Então, eles não simplesmente oravam por isso, mas eles buscavam estratégias e desenvolviam práticas, abstendo-se até muitos deles dos seus bens, para que o outro pudesse ser mantido. Então, esse amor, ele vem de Deus, essa compreensão.
desse bom relacionamento, desse querer bem o outro, toda essa situação, ela vem de Deus. Bom, um amor adquirido de Deus, fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22. Três características são observadas na vida da igreja primitiva. Por exemplo, a supervisão dos apóstolos, a voluntariedade dos irmãos e a solidariedade da igreja. Bom, o que é que você está falando aí, pastor? Eu estou falando de que a igreja ela tinha ricos, ela tinha pobres, ela tinha pessoas bastardas e pessoas inteiramente, economicamente falando, pobres, né. Então, aqueles que tinham maiores posses, o que é que eles faziam? Eles levavam as suas doações e entregavam aos apóstolos. Os apóstolos, eles administravam essas doações, né, para que pudesse ser distribuída de forma igualitária entre os irmãos mais carentes. Contudo, essas doações elas não eram impostas pelos mesmos apóstolos, não, isso era voluntário, produto do amor de Deus no coração dos irmãos, a fim de que pudessem estarem doando aquilo que tinham, ou então, compartilhando aquilo que tinham, para que o outro pudesse estar sendo suprido. Então, o que é que se percebia nisso? Um espírito solidário na igreja, a solidariedade da igreja. Mas, como eu disse, tudo isso movido pela ação do Espírito Santo. Que bênção, glória a Deus. Muito bem, a nossa lição ela sempre traz três pontos e para cada ponto, três subpontos, em alguns casos, dois subpontos. O primeiro ponto fala o amor manifestado na comunhão cristã. Bom, eu trouxe para nós aqui o significado da palavra comunhão no grego, que é koinonia. Koinonia. E significa comunhão, participação ou compartilhar. Ela é derivada da raiz grega koinos, que significa comum ou partilhado. No contexto bíblico, koinonia é frequentemente usada para se referir à comunhão espiritual entre os crentes ou à união na fé. Isso envolve não só a participação em uma comunidade, mas também a partilha de bens, experiência e responsabilidades, especialmente no contexto da igreja primitiva. Então, a igreja ela vivia em comunhão, em poder compartilhar não só a vida espiritual, no contexto da oração, de estar no templo junto, mas também os bens, aquilo que eles possuíam de bens, para que também o outro, né, o seu irmão, aquele mais carente, ele pudesse também ser alcançado de forma favorável, a fim de que pudesse haver entre eles um nivelamento de estado social. O primeiro subponto fala sobre o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto, de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Versículo de número 32. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Apesar dos grandes desafios, o Espírito Santo mantinha a igreja em amor, que é o vínculo da perfeição. Os apóstolos se organizavam para atender a igreja com as suas necessidades. A igreja, ela começa ali com 120, né, e ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. E a partir do momento também que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela também ela traz consigo as suas problemáticas, as suas dificuldades, os seus problemas para serem resolvidos. Com os 120 tinha problemas, tinha dificuldades, os apóstolos se organizam, né, inclusive até criam uma nova patente que, nesse caso aí foram os diáconos,
para estarem mais, eh, voltados para o serviço social, atender a necessidade das viúvas, dos órfãos, daqueles desamparados, né. E dentro desse contexto, né, a igreja ela vai sendo vista pela comunidade, e a comunidade também vai se integrando à igreja, e a igreja ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Vejamos bem, eu trouxe para nós aqui, eh, uma escala de crescimento da igreja, que começa desde os anos 30 e vai até o ano de número 250, e vamos ver o crescimento dessa igreja, né, como é que se deu? Conforme aqui, as estimativas elas serão baseadas na fonte de Rodney Stark. Então você pode pesquisar aí também, e achar esse índice de crescimento da igreja, como é que se deu e de forma, assim, muito rápida. Então, no ano 30, perdão, depois de Cristo, a igreja ela começa ali com 120 pessoas. No ano 33 a 35, esse número de 120 vai para 3.000 a 5.000 pessoas. No ano 50 depois de Cristo, a igreja ela sobe para 10.000. No ano 100 depois de Cristo, essa igreja já está em 7.000 a 10.000 pessoas. No ano 150 depois de Cristo, a igreja ela já está com um número bem maior, de 40.000 pessoas. No ano 200, nós teremos aí 200 milhões de pessoas, e quando eu falo pessoas, eu estou me referindo a cristãos, né, a participantes dessa igreja, né, a expansão do crescimento da igreja primitiva, e no ano de número 250 depois de Cristo, a igreja já se encontra ali com 1.000.000 de pessoas, né. As conversões em massa. Paulo, ele mesmo cita em que ele ganha o mundo da sua época, toda a Ásia Menor ali, parte da Europa, Paulo ele abre muitas igrejas, e esse crescimento ele se torna, de forma assim, numericamente muito grande. Então vejam bem, uma igreja que começa com 120, agora encontrando-se com 1.000.000 de pessoas. Logicamente que dentro desse contexto, a igreja ela vai se distribuindo em igrejas locais, né, para cada cidade, cada comunidade, sempre havia ali um grupo de pessoas. Mas, no entanto, essa visão, essa perspectiva, né, do cuidar da igreja nos seus vários âmbitos, ela continuava, né. Sabendo-se que dentro daquela proposta, né, inicial, logicamente que os problemas eles foram sendo acrescentados, eles foram sendo desenvolvidos, né, e há uma diminuição no desenvolvimento dessa prática, né, da distribuição dos bens, né, nas doações, porque também, eh, junto a isso, vieram pessoas na intenção de querer se aproveitar de toda essa dinâmica que a igreja ela possuía. As pessoas já vinham na intenção de serem mantidos pela igreja, e não vim para a igreja para serem salvas, receberem a palavra e, dentro desse contexto, indo sendo cuidado pelos seus liderados. Não, alguns vinham apenas por conta do trabalho social que a igreja vinha fazendo. E logicamente que dentro desse contexto, aqueles que também já se doavam, aqueles que também, se prontificavam em contribuir para que essa dinâmica, né, do bem comum continuasse, também vai se esfriando no coração. Então, logicamente que, com esse crescimento também vai se perdendo toda essa dinâmica, né, inicial ali da igreja primitiva. Mas a gente percebe aqui Deus trabalhando na vida da igreja, né, não apenas dentro desse contexto espiritual, né, da oração, da pregação, mas também dentro desse contexto social, e isso vai agregando, foi agregando, né, como ainda vem agregando um número, assim, bem expressivo, de cristãos. Muito bem.
No ano 300 ainda, depois de Cristo, nós temos aí pelo menos 5 milhões a 6 milhões de pessoas. E no ano 313 depois de Cristo, que é o último item aqui, colocado pelo Rodney, a igreja, ela se encontra com um número expressivo já de 10 milhões, né? Já no período ali do Edito de Milão, onde a liberdade religiosa também ela está, ah, ela foi concedida ali por Constantino, então a pregação, né, a liberdade da pregação, ela foi se dando e as pessoas cada vez mais elas foram aderindo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O segundo subponto fala sobre os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava, Atos 6, 7. E com isso os desafios também eram maiores. Com essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido, né? Houve um crescimento. Permaneceria da mesma proposta? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então, vejamos bem que mesmo a igreja crescendo, né, percebe-se esse elo, percebe-se essa ligação, né, dos crentes, dos irmãos, por conta do amor de Deus que nos entrelaça. Nos entrelaça. Logicamente que hoje, século 21, nós não vivemos mais na sua essência a prática da igreja do século I, mas ainda assim percebe-se de forma assim plausível o amor entre os irmãos, a caridade entre os irmãos, né? Muitos irmãos que chegam na igreja e que apresentam ali as suas necessidades, a igreja sempre está disposta a abençoar, dando uma oferta, dando uma cesta básica, contribuindo com roupas, contribuindo com calçados. O que é isso? Isso ainda é produto, né, do Espírito Santo na vida da igreja, desejando sempre trabalhar, né, para que haja essa ligação, haja essa harmonia, haja essa fraternidade, haja esse bem comum entre todos. Não conseguimos viver independente do corpo de Cristo, somos membros que dependemos dos demais para a permanência no corpo, para continuar funcionando. Então, falando aqui de egoísmo, nós não podemos ser egoístas, nós não podemos querer viver uma vida de individualidade, nós não podemos querer ter só para nós. Deus nos dá para que nós possamos também suprir o outro. Eu trouxe aqui o exemplo do corpo, né? Todos os membros do nosso corpo, eles trabalham em cooperação. Para o quê? Para o bom funcionamento do corpo num todo. Então, nenhum membro do nosso corpo ele trabalha de forma individualizada. Ao contrário, ele está sempre em harmonia. E trazendo para dentro do nosso contexto social de igreja, essa tem que ser também a mesma perspectiva. Muito bem, a vida interior da igreja. A expressão era um coração e a alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando sua unidade interna. Vejam bem, cada um tinha seus afazeres, cada um tinha os seus trabalhos, cada um tinha a sua dinâmica de vida, mas quando se tratava de igreja, o pensamento era um só: glorificar a Deus. E esse glorificar a Deus se dava através das suas práticas para ver o outro bem.
O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. O que acontecia na igreja de Jerusalém, acontecia também na igreja de Antioquia, que é a primeira igreja missionária após ali os irmãos estarem sendo expulsos, né, estarem sendo perseguidos em Jerusalém, eles vão saindo e alguns vão se encaminhando para Samaria, ali também se estabelece uma igreja e se percebe também a mesma dinâmica desse cuidado, né, mútuo. Muito bem. O segundo subponto fala o amor como manifestação da graça. O que é graça? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor, é uma condição que Deus nos dá de oportunidade para que nós possamos lhe conhecer. O subponto 1 fala a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Isso aqui responde o que muitos irmãos perguntam: por que hoje nós vivemos um tempo diferente, onde a manifestação de Deus parece assim que se torna muito mais resumida? Será se não está faltando o exercício da prática do amor? É o que nós estamos observando aqui no exemplo da igreja primitiva. Havia amor, havia unidade no propósito. E o que que Deus fazia? Deus ia cumprindo, Deus ia trabalhando os seus os seus dons no meio da igreja, na realização de muitos milagres. O contexto nos mostra que o Espírito Santo opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com um cumprir determinado de regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Eu diria aqui que a comunhão entre os irmãos, o amor fraterno, o respeito mútuo é uma estrada ou um caminho amplo que o Espírito Santo ele pode caminhar entre nós. Glória a Deus. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Mateus 6,15 e 18,35. Qualquer ensino contrário a isso, o nosso comentarista está dizendo que é falso. Até para que nós sejamos ouvidos, como está escrito lá em Mateus 6,15, na oração do Pai Nosso, é necessário que também nós tenhamos essa consciência que nós precisamos também ter perdoado, não termos inimigos, né? Alguém pode não gostar de nós, não aceitar a nossa vida, mas nós não podemos tê-los como inimigos, nós não podemos ter nenhum tipo de raiz de amargura que possa ou que venha nos impedir para que nós desenvolvamos com essa pessoa um bom relacionamento. Ao contrário, nós precisamos perdoá-los, assim como também o nosso Pai Celestial nos perdoa todos os dias, né? Isso é prática de amor. O segundo subponto fala a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse contexto. Em todos eles havia abundante graça. Atos 4,33. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que mostra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus, sentimento de gratidão, sentimento de gratidão.
O que é a graça? A graça é um favor, nós não merecemos a graça de Deus, mas Deus não nos nega, é igual a misericórdia. Nós precisamos todos os dias da misericórdia de Deus e Deus sabe que nós precisamos e não nos nega. Da mesma forma, é a sua graça, é o seu favor, é o seu amor para conosco. E nós precisamos levar tudo aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos visto e aprendido com o nosso Deus, que é o mantenedor de toda essa questão, também para aqueles que estão à nossa volta, uma vez que nós somos a sua igreja, né? Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4:9. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15:10. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. O que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, o que eu possuo hoje, quem me deu? Isso é fruto da graça. Isso é fruto de um favor que Deus nos possibilita. E eu tenho que usar tudo isso em benefício de quem? Do outro. Nós recebemos para que nós sejamos esses dispenseiros dos bens de Deus, né? E como é que nós nos tornamos esses dispenseiros de forma autêntica? Sendo eh, complacente às necessidades, sendo complacente àqueles que são menos favorecidos, aqueles que são menos alcançados. Esse é o nosso papel como igreja. E quando nós fazemos isso, também nós estamos sendo gratos a Deus pela, pela graça que Ele tem distribuído sobre cada um de nós. A gente vai ver isso aí nas igrejas em que Paulo estava trabalhando, os irmãos carentes em Jerusalém, mas a igreja de Filipenses ali contribuindo, a igreja ali de Corinto também levantando suas ofertas para levar para os irmãos necessitados em Jerusalém. O amor contagiante de Deus, né, provocava naqueles irmãos o senso de gratidão pela graça de Deus, pela salvação que tinham recebido, pela essa manutenção da salvação que tinham recebido. Que coisa gloriosa, meus irmãos, que coisa belíssima. Já indo para o terceiro ponto, fala sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca pela equidade. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua a equidade com a disposição de reconhecer a igualdade, o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais, por isso, busca formas de ajudar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam a mesma condição. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também, esses geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, fazendo o quê? Procurando tratar dessa situação. Atos 4:34, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Então vejam bem, a o evangelho de Cristo, ele não vem proporcionar apenas esse senso de igualdade, mas também a equidade. A equidade. É bom que o professor traga isso assim de forma muito simples, em exemplos muito simples para os seus alunos, para que eles consigam fazer a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade. Todos têm a mesma oportunidade. Todos têm a mesma oportunidade, a mesma condição de serem atendidos. Mas aí a equidade, ela vem para diferenciar, dentro desse contexto de igualdade, as oportunidades. Por exemplo, dentro das nossas igrejas, todos podem estar na igreja, né? Todos podem estar recebendo a palavra de Deus. Todos podem estarem sendo assistidos pela igreja. Mas se chegar alguém especial, por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldade com a sua questão visual,
e a igreja não apresenta para essa pessoa ali a Bíblia, eh, no braille, digamos assim. Então, essa pessoa ela está tendo a oportunidade para poder estar no culto. Essa pessoa ela está tendo a oportunidade de poder ouvir a palavra. Mas, de certa forma, ela, por não ter a sua visão, ela não consegue ter acesso à Bíblia porque não tem visão. Mas aí que entra a equidade. E o que seria a equidade? Alguém proporcionar a essa pessoa que está chegando na igreja um curso, né, ali de braille, né, e oferecer também a Bíblia em braille. Então, ela está tendo a oportunidade, né, ela está sendo igual às outras pessoas de poder vir à igreja, né, mas agora a igreja também está trabalhando a equidade, porque está trazendo para essa pessoa uma Bíblia em braille, um curso em braille, para que também essa pessoa ela não possa estar só no culto ali, né, mas ela possa também ter acesso à palavra de Deus. Então, é muito bom que a gente consiga fazer toda essa exemplificação para que os alunos eles consigam fazer essa diferença aí da igualdade e da equidade. Por exemplo, alguém que vai assistir, um jogo de futebol, né, que é sempre um exemplo que a gente acha, nos dicionários, né, sobre igualdade e equidade, né. Então, pessoas altas, pessoas pequenas e, de repente, a pessoa alta ela consegue visualizar bem o campo e tudo mais, mas, de repente, tem uma pessoa baixa, então, ela está tendo a igualdade de poder estar no estádio, mas ela não está podendo ver, né, os jogadores, porque de repente pode ter um obstáculo na sua frente ali, que ultrapassa a sua altura. Então, o que seria a equidade nesse caso? Era oferecer a essa pessoa um local aonde ela pudesse, com a sua altura, visualizar, né, os jogadores, o campo, enfim, ter essa visibilidade tal como o outro de uma estatura maior. Então, equidade é justamente isso, é dar possibilidade para que as pessoas elas tenham acesso àquilo que lhes é proposto, indiferente mente ou diferentemente da da situação em que ela se encontra, tá certo? Então isso é muito importante. Dentro da igreja, todos tinham a oportunidade de receber o evangelho, mas aí a igreja não trabalha só essa igualdade, ela trabalha também a equidade, favorecendo aqueles menos eh, favorecidos dentro da igreja a oportunidade de poder estarem crescendo de forma igualitária. Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a Igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à Igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs em serviço da igreja, transformando em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Atos 12:12. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias, contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Vejam bem, que aqui, dentro desse exemplo, eh, que o segundo subponto nos mostra, que os irmãos, a comunidade da igreja primitiva, eles tinham os seus bens, né? E eles tinham prazer de compartilhar com o outro, sabendo que uns vendiam, né? Como foi o caso de Barnabé, que tinha propriedades em Chipre, vendeu os terrenos lá, trouxe o recurso, entregou na mão dos apóstolos e os apóstolos administraram. Mas aqui também a Maria, a mãe de João Marcos, o que é que ela faz? Ela não doa a sua casa, né, ela não vende a sua casa, mas ela disponibiliza a sua casa para que a sua casa ela fosse um ambiente de adoração. Então, de muitas maneiras, nós podemos
contribuir para que, de fato, o reino de Deus ele cresça e se desenvolva. O terceiro subponto fala um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória, ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros, havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado no coração daqueles crentes. Isso era uma verdade, não havia uma obrigatoriedade, era uma predisposição, era o amor de Deus em evidência na vida dos irmãos. Bom, concluindo a nossa lição, vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os demais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Isso aqui é muito importante. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, que nós continuemos eh, buscando desenvolver esse amor de Deus em nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus.